eu vou fazer para vocês aqui um buttercream de merengue. Buttercream nada mais é do que um creme de manteiga, aquele creme de manteiga que as nossas avós usavam, mas numa versão melhorada. Os ingredientes são simples, mas uma coisa que eu quero explicar para vocês e que eu falo muito para as minhas alunas, existe um preconceito contra buttercream que é difícil de entender. A pessoa nunca comeu e diz que não gosta. O cliente nunca comeu, diz que não gosta, você nunca fez, enfim. Confia em mim, já confiou no bolo, já confiou em tudo isso? Faz, experimenta, é gostoso. Quando eu faço os meus bolos lá fora, por que eu posso colocar o meu bolo com pasta americana dentro da geladeira? Eu uso o mesmo buttercream para recheio quanto para cobertura. Aqui, especialmente porque diferentes partes do Brasil vão ter temperaturas diferentes, eu vou recomendar o buttercream para recheio e o ganache para cobertura antes da pasta. Os ingredientes são claras de ovo pasteurizadas, 360 gramas, açúcar, 560 gramas, manteiga sem sal e em temperatura ambiente, 908 gramas. Para saborizar, vamos usar pasta concentrada de frutas. Nós vamos fazer ele no banho-maria. O banho-maria é assim, é uma aguinha quentinha, não é borbulhando, não é fervura, tá? O importante já vai usar aqui a tigela da batedeira, porque ela é de metal. O importante é que a tigela entre aqui na panela, fique assim, não pode ter um vão aqui muito alto, porque você não quer que o vapor entre aqui na tigela, mas você também não quer que essa parte fique mergulhada na água, tá bom? Porque daí clara é bem delicado. Então, vou colocar o açúcar. Aqui, eu estou usando claras pasteurizadas. Posso fazer com claras frescas? Pode. Só tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se por acaso esse bolo precisa ficar fora da geladeira um pouco mais do que você gostaria, eu acho que é mais seguro usar a clara pasteurizada. Mas se você vai fazer para a família, você tem o controle de quando esse bolo vai ser servido, às vezes você tem, aí você pode fazer com claras frescas sem problema nenhum. Aí vou mexer aqui no banho-maria e o importante aqui mexa constantemente. A clara, para ela esquentar demais e coagular, é muito rápido, tá? Então eu estou usando um fouet, pode ser uma colher, enfim. O importante é que você mexa constantemente, por duas razões. Primeiro, a clara que fica nas laterais da tigela pode esquentar demais e pode coagular, e também que você quer que o calor do banho-maria atinja aqui a mistura de clara com açúcar de maneira uniforme. E você vai mexer isso aqui até você colocar o termômetro digital, e é importante usar termômetro. Eu poderia dizer assim, dar um truque para vocês para fazer sem o termômetro, mas sabe qual que é o meu receio? Você vai fazer isso aqui, pouquinho assim, para um bolo. E quando você tiver aquele monte de encomenda e você já experimentou o meu ganache e vai gostar, e o meu buttercream e vai gostar, e aí vai precisar fazer muito. Então já acostuma logo de cara a fazer e testar a temperatura com o termômetro digital. A temperatura é de 160 graus Fahrenheit ou 70, 71 graus Celsius. Aqueceu em banho-maria até a temperatura de 160 graus Fahrenheit ou 71 graus centígrados e vai bater. Isso aqui nada mais é que um merengue, tá? Não tem segredo. Até então, aqui, se de repente você olhou e falou assim, nossa, mas eu reconheço essa receita. Isso aqui é a base do nosso buttercream. Eu vou bater essa mistura até o merengue estar alto, vai estar brilhoso, e eu vou colocar a mão aqui embaixo da tigela e não vai queimar a minha mão, não vai estar quente. Pode até estar levemente morno, mas ele vai ter que estar bem mais frio do que está agora, senão eu derreto a manteiga.
Bom, tá aqui. Coloquei a mão, ele já tá bem morninho, já não queimou, e o merengue já tá batido num ponto firme. Aí eu vou adicionar a manteiga. Qual que é o segredo aqui? Adicionar a manteiga já em temperatura ambiente. Quando eu falo manteiga em temperatura ambiente, não é aquela manteiga mole, derretida. Não, é uma manteiga, eu primeiro consigo fazer isso com a espátula, mas ela é uma manteiga macia, mas ela não perdeu o formato, né, do tablete. A gente só colocou aqui e também só estou agora partindo, colocando aos poucos, para não fazer uma bagunça aqui, para não fazer muita sujeira, tá? Mas o ideal é que você coloque aos poucos, não coloque tudo de uma vez, mas não tem muita regra o quanto coloca. Coloca um pouquinho, depois vai adicionando mais. O importante nessa hora é você observar a manteiga afundou, né? Num termo bem técnico. A manteiga afundou, aí você coloca mais um pouquinho, tá? O que acontece se a manteiga estiver muito mole? Desanda. Por quê? Apesar desse merengue estar um pouco mais frio, se a manteiga já estiver muito mole, ele desanda. O que acontece se a manteiga estiver muito dura? A manteiga não vai emulsificar com o merengue e aí o seu buttercream vai parecer que deu errado, vai ficar com aquela cara de talhado mesmo, você vai se desesperar. Tem como consertar? Tem, você continua batendo, torcendo para dar certo. Para evitar o sufoco, para evitar o desgaste, faz como eu estou falando. Coloca já a manteiga em temperatura ambiente. Você vai incorporar essa manteiga ao merengue e vai continuar batendo. Vai chegar uma hora que vai parecer que desandou. Você vai olhar e falar assim, nossa, virou uma sopa. Confia em mim e continua batendo. Então, os estágios vão ser o merengue, coloca a manteiga, aí vai virar uma sopa, vai ficar horrível, depois vai parecer que tudo talhou. Não se desespera, continua batendo. Eu vou mostrar para você como esse buttercream vai ficar bonito desde que você bata a quantidade, o tempo correto. Tá pronto. Esse buttercream, ele é mais gostoso que aquele creme de manteiga das nossas avós. Ele tem um sabor mais refinado por causa do merengue. E ele não é doce. A maioria das receitas que você encontra na internet, em livros e tal, eu acho doce demais para o nosso paladar, tá bom? Então, espero que dê para vocês verem aqui. Ele nada mais é que um creme bem fofo, bem suave, tá bom? Esse buttercream não tem gosto de nada, a não ser da manteiga e do açúcar. Você pode saborizar com várias coisas. A dica aqui é o seguinte, vai usar ingrediente de qualidade, ou seja, vai fazer com manteiga, não vai fazer com gordura vegetal. Vai saborizar com ou pasta de baunilha ou fava de baunilha. Se você colocar a essência de baunilha, você pode até ter um resultado positivo, mas dependendo da qualidade da sua baunilha, você vai adicionar muito líquido aqui e pode desandar. Então, aí também, como em outros momentos que eu já falei, é um ingrediente um pouco mais caro, mas aí quando o seu cliente come esse recheio e ele gosta, ele consegue ver o valor agregado e aí você coloca o custo desse ingrediente um pouco mais caro no seu bolo. Pode usar chocolate derretido, desde que esteja frio. Se o buttercream tiver numa temperatura muito diferente do chocolate, a hora que você adicionar o chocolate aqui, ou o chocolate quente desanda o buttercream, ou o buttercream frio congela o chocolate e aí você vai ficar com pedacinhos de chocolate. Então tem que só tomar cuidado para fazer mesmo, tem tudo temperatura ambiente. Aqui eu vou usar pasta
concentrada de frutas. Por que eu gosto de usar esse tipo de ingrediente? Porque não tem líquido, tá? Ela é concentrada, então eu vou conseguir saborizar sem desandar a minha receita. Pode usar geleia? Pode, geleia feita em casa. O que você tem que tomar cuidado aqui nesse momento é, você pode usar quase de tudo que você queira, desde que não tenha líquido demais e que você desande a sua receita. Aqui eu não vou colocar assim uma medida, não tenho. Eu acho que depende da pasta que você estiver usando, depende da geleia que você estiver usando. E aqui eu acho que dá pra gente dizer que a quantidade, ela é a gosto, tá? Essa pasta aqui é de frutas vermelhas. E uma coisa que eu acho muito legal de usar pasta de fruta é que se, por exemplo, a fruta tem semente, a pasta de qualidade vai ter semente também. Aí o seu cliente, ele consegue ver que você usou fruta de verdade, você não usou uma essência. Tá? Então, todos esses detalhes que eu friso bastante, de usar ingrediente de qualidade, eu sei que às vezes é mais caro, às vezes é mais difícil, depende de onde você está no Brasil, mas eu acho que vale a pena no final, tá? O bolo decorado, ele já é um bolo caro por natureza, porque você tem horas e horas e horas de trabalho em cima dele. Então, para mim, o segredo de você poder cobrar o preço que você quer cobrar e ter o reconhecimento do seu trabalho é que aquele bolo lindo, quando ele é partido, o cliente se surpreende pela segunda vez. A primeira vez pela decoração e a segunda vez pelo sabor. Bom, tá pronto. Eu não coloquei uma quantidade específica de pasta, como eu falei. Vocês vão usar a quantidade a gosto. Mas aí a dica que eu vou dar é a seguinte. Primeira vez que você fizer essa receita, ou a segunda, uma das primeiras vezes que você fizer essa receita, você separa, por exemplo, vamos dizer que seja 100 gramas. Separa 100 gramas do sabor que você, ou seja, chocolate, enfim. Separa uma quantidade que você saiba qual é. E vai adicionando aos poucos até você saborizar o buttercream de um jeito que você gostou. Depois, você pega o restante daquela quantidade e pesa. Vamos dizer que você começou com 100 gramas e você sobrou 30, tem 70 gramas de pasta aqui dentro. E aí você anota direitinho e toda vez que você fizer essa receita, você já sabe que para aquele sabor, uma receita, aquela quantidade X de pasta. O buttercream pode fazer muito maior que isso se você tiver capacidade de batedeira. Você pode congelar, ele é ótimo para congelar. Você pode, antes de você colocar o sabor, uma maneira de ficar bem versátil, pega ele puro, sem sabor nenhum, separa em potinhos e congela. Você pode congelar por até no máximo 3 meses, mas mesmo assim, você precisa de um bolo de última hora, você não precisa ter necessariamente buttercream de chocolate, buttercream de morango, buttercream de... Não, você tem a base. E aí o seu cliente ligou e falou, eu quero de chocolate, você transforma no chocolate. O segredo é, ele ou gelado da geladeira, ou congelado do freezer, vai ser que nem manteiga, vai ficar duro. Se você bater o buttercream duro, vai virar uma caca. Então, vai precisar usar o buttercream de tarde, tira ele de manhã, deixa ele chegar em temperatura ambiente. Aí bate, tá? Sempre que você for usar o buttercream, ele tem que estar nessa consistência, tá bom? Você tem que ser capaz de espalhar, sem grumo, sem pedacinhos de manteiga, sem nada.